o motivo da comemoração aí, que o pessoal está dizendo tem um bolo, dia de como é que é? Aniversário de namoro, né? Casamento, que legal. Ele está escondido porque ele está de pijama. Pessoalmente, eu levaria o bolo, viu? Tá joia, mas olha, sabe que eu tô começando a me sentir um francano, né? E eu acho que uma próxima ocasião que eu tiver em Franca vai ser uma alegria comer um bolo na sua casa. Ai, eu não tô João, brincando. O prazer vai ser nosso, pastor. Então agora eu tô em dívida. O pastor vai ter que vir aqui, viu? Tô achando que você tá de pijama, João. Você não quer mostrar o rostinho aí? Pior, viu? Mas olha, eu agradeço, Vanessa, aí o convite, uma alegria estar com vocês. Esse fim de semana nós vamos estar juntos no sábado. Foi uma conversa que surgiu numa escola sabatina que a gente teve aí, né? E de certa forma, o que nós vamos fazer hoje aqui, algumas coisas já são quase que pedagógicas para o estudo que nós vamos ter no sábado. Esse capítulo aqui, quando a Vanessa me pediu para... Ela foi assim bastante discreta, disse, pastor, você poderia... O capítulo 4, né? Aí você vê o capítulo 4, você entende porque assim a intensidade do pedido, né? O capítulo 4 do livro Eventos Finais, ele traz algumas afirmações muito fortes de Ellen White. E realmente, quando elas são lidas fora do seu contexto, elas acabam criando alguns pretextos muito complicados e a gente precisa entender que, da mesma maneira que as pessoas acabam usando textos da Bíblia para distorcer e para elaborar doutrinas e condutas e pensamentos que são equivocados, isso ocorre também com os livros de Ellen White. Aliás, eu diria para vocês que dentro do Adventismo, o desafio da hermenêutica, o desafio da interpretação dos escritos de Ellen White é um dos maiores desafios que nós temos. Porque quando você fala da interpretação dos textos da Bíblia, existe um pensamento sólido em relação ao corpo doutrinário da igreja. De maneira geral, as pessoas elas não questionam as 28 crenças fundamentais dos adventistas. De maneira geral, nós temos questionamentos, mas de uma maneira geral, existe mais consenso do que controvérsia. Mas nos escritos de Ellen White existem muitas, como eu diria, muitas arestas, muitos pontos, muitas faíscas que acabam surgindo nesse caminho, que acabam gerando assim interpretações extremadas e com base nesses escritos as pessoas acabam criando um adventismo que não é o adventismo bíblico do sétimo dia, de maneira equilibrada, como Ellen White tanto defendeu ao longo da sua vida. Né? Eu vi que o pastor Flávio entrou ali. Tudo bem, pastor? Bom vê-lo, viu? Uma alegria aí. Que bom estar com a gente. Tudo jóia, pastor. Prazer em participar com vocês aí. Muito bom revê-lo. Eu quero ler um texto da Bíblia, o livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu gosto desse verso de Romanos 15, porque nos ajuda a ter uma percepção da função utilitária da Bíblia. Tudo que nós temos na Bíblia foi escrito para quê? Para nosso ensino, para que nós sejamos pacientes e sejamos consolados pelas Escrituras, e que isso redunde então em esperança. Quando eu olho a história do povo de Deus na Bíblia, se tem uma coisa que eu não posso afirmar em relação à história do povo de Deus na Bíblia, é que essa história foi livre de problemas. Vamos pensar um pouquinho aqui, como nós estamos num estudo, né, num bate-papo, um pequeno grupo, participem aí, quais foram os problemas do povo de Deus ao longo da sua jornada nas Escrituras? Vamos lá, assim, com ideias flashes, assim, coisas rápidas, em uma palavra aí, uma história que mostre características dessa trajetória nas Escrituras. Idolatria. Idolatria, o que mais? Perseguição. Perseguição, o que mais aí? Alguém falou? Adultério. Adultério, o que mais? Sofrimento. Sofrimento. Falta de fé. Falta de fé. Então, veja só,
Quando eu olho a história do povo de Deus, né, a gente já começa tendo um problema no Éden. Né? Você tem ali pessoas perfeitas, no ambiente perfeito e errando. Né? Ali no Éden nós podemos dizer que nós tivemos 100% de apostasia. Tivemos uma crise que envolveu 100% do povo de Deus ali. Depois disso, você tem dentro da família, você já começa com os filhos, você já tem um assassinato. Era parte do povo de Deus. Né? E aí você vai caminhando e você segue para a história de Abraão. Você vê Abraão, que é o pai da fé, fazendo algumas coisas. Você fala, epa, peraí, mas isso não é coisa do pai da fé estar fazendo? Né? E aí você vai para a história do povo de Israel. Você vê Israel saindo do Egito com mão poderosa, né? Deus demonstrando milagres visíveis, coisas extraordinárias, e o povo duvidando de Deus, e o povo cometendo pecados, né? Moisés está no Monte Sinai recebendo a lei, e o povo está fazendo um bezerro de ouro embaixo. Então, essa história, ela é marcada, né? A história do povo de Deus é marcada de acertos e de erros. Quando a gente vai para o período, já pensando no Novo Testamento, no surgimento da igreja, você pega a igreja, né, o primeiro núcleo de líderes da igreja, você tem Jesus e os 12 apóstolos. Entre os 12, tinha problema. Depois da apostasia de Judas, quando você vai para o livro de Atos, você vai perceber que no livro de Atos, bastaram 5 capítulos, né, você tem ali Atos 1 a 5, um período de constituição dessa liderança, mas no capítulo 6 a Bíblia já vai dizer que a igreja tinha problema, né? As viúvas de origem helênica, né, de origem gentia, não recebiam a mesma quantidade de ajuda que as viúvas de origem judaica. E aí surgem os diáconos, lá em Atos 6, né? Então, veja, 5 capítulos, pouco tempo. Em pouco tempo você já começa a ter problemas dentro da igreja cristã. Quando você lê as cartas de Paulo, o que você enxerga nas cartas de Paulo? Você enxerga um líder da igreja olhando para a sua igreja e tocando em pontos problemáticos da igreja. Né? Às vezes a gente tem uma visão romântica, né? Porque a igreja apostólica... Gente, a igreja apostólica é aquilo que está descrito nas cartas de Paulo. Você vai para a igreja de Corinto, você vai lá encontrar em Corinto um caso de incesto, você vai encontrar problema com dons, você vai encontrar um irmão colocando o outro na justiça, sendo uma vergonha pública. Você vai encontrar pessoas de dentro da igreja se voltando contra a liderança de um apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Você vai encontrar Paulo confrontando Pedro, que era o líder dos discípulos, né? Isso é incontestável que Pedro foi o líder dos discípulos, né? Em todas as relações dos apóstolos, Pedro vai ser o primeiro, é Pedro quem faz o primeiro sermão, mas lá em Gálatas, Paulo diz assim, olha, eu tive que confrontar Pedro face a face porque ele se tornou reprovável. Quando você olha para a experiência de Paulo, você vê Paulo e Barnabé, e veja que Barnabé foi alguém que acolheu Paulo na comunidade da fé, e você chega um momento em que Paulo e Barnabé discutem por causa de Marcos. E não foi uma discussão daquelas assim, chapa branca, entendeu? Aquela coisa super suave, olha, já que é para ser assim, então... Não, eles quebraram o pau. Eu estou usando assim uma linguagem mais popular, né? Mas acho que o contexto aqui mais privativo nos permite a gente se expressar com essa liberdade sem ser vulgar. Mas veja, eles quebraram o pau, eles não quiseram saber, não, ó, então vai um para um lado, outro para o outro. Então tudo isso está acontecendo onde? Na igreja cristã. Né? E veja que são pessoas que, boa parte dessa liderança ou conviveu com Jesus, ou chegou a ver Jesus, né? Não, embora não tenha sido de discípulos no primeiro momento, mas viu milagre, ou ficou ouvindo, olha, Jesus passou pela cidade aí e fez milagre. Fez milagre. Né? Eles eram contemporâneos de Jesus e eram pessoas que estavam ainda impactadas por grandes eventos da história cristã. Né? Você tem os apóstolos fazendo milagres. Então você tem Pedro fazendo milagre, Paulo fazendo milagre, né? Pessoas que morrem, eles vão lá e oram e ressuscitam. Então, era uma igreja que tinha uma efusão de poder muito grande e ainda assim era uma igreja que tinha os seus problemas. Por quê? Porque a igreja é composta de uma matéria-prima problemática. Né? Ao longo da história, o ser humano, ele é assim, é a natureza pecaminosa. Né? Então, eu estou contando, fazendo esse primeiro
essa fundamentação bíblica, para a gente poder entrar no assunto, porque o assunto aqui é um assunto assim que toca em muitos problemas do Adventismo nos seus primeiros 50 anos, nós podemos dizer, ok? Então, ao longo da história da igreja, depois da morte dos apóstolos, né, os primeiros líderes, a gente vê que a igreja tem os seus problemas. Quando a gente observa ao longo da história, a igreja cristã, ela se apostata, né? E aí quando você estuda o livro do Apocalipse, ali as 7 cartas, a gente vê isso, né? Claramente isso fica evidente para o leitor, a degradação da igreja, né? Você começa com Éfeso, uma igreja que tem poder, mas que está se desviando do primeiro amor. Depois você tem Esmirna sendo perseguida, e aí você entra, né? Pérgamo, já entrando no aspecto de apostasia, Tiatira, que é o período da Idade Média, um período de apostasia brutal da igreja. E aí nós temos Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando a gente chega em Laodiceia, a gente chega com aquela característica. Laodiceia pensa que tem tudo, mas não tem nada. Laodiceia é a igreja que deixa Jesus do lado de fora batendo na porta, né? Então, veja que a descrição que a Bíblia faz a respeito da igreja ao longo da história, ela não esconde o fato de que, embora Deus esteja à frente, embora Jesus seja o Senhor da igreja, as pessoas da igreja, elas têm as suas lutas, as suas dificuldades, e nós precisamos lidar com isso e superar isso, né? O capítulo que nós estamos lendo aqui eu não sei se isso já foi falado, né? Mas o livro Eventos Finais é uma compilação. O que é uma compilação? Os depositários dos escritos de Ellen White, né? Do patrimônio literário de Ellen White lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e sistematizaram textos de Ellen White que falam sobre os eventos finais em uma sequência lógica. Então, o Eventos Finais não foi um livro que Ellen White escreveu de capa a capa, no sentido dela falou assim, vou escrever um livro. E aí, no primeiro capítulo, vou escrever isso, no segundo, vou escrever aquilo. Não. O livro Eventos Finais é uma compilação. A partir dos escritos dela, os depositários dos escritos de Ellen White, o Ellen White State, como é chamado nos Estados Unidos, ele fez uma seleção de materiais. O que eu gostaria que vocês, em primeiro lugar, observassem quando a gente for estudando aqui? Eu não sei se a versão que você tem em mãos, eu estou com essa versão aqui, ok? Estou com essa versão aqui. Eu acredito que a versão que você tem em mãos tem o mesmo recurso que essa versão tem. No final de cada citação do capítulo, de cada citação apresentada, você tem a fonte e você tem o ano. Se você pegar aí na primeira citação, o povo de Deus guarda seus mandamentos. Embaixo, termina com 1893. Isso acontece com a versão que você tem em mãos? Acontece? O Fernando está apontando que não, ok, não. Qual que é a importância dessa datação? A importância dessa datação é que ela nos ajuda a entender o que está em torno do que está escrito. Nós não temos aqui a citação completa de onde foi tirado, né? O texto completo de onde foi tirada a citação, mas nós temos o ano, né? Então isso vai nos ajudar a entender as citações mais problemáticas desse capítulo, ok? Então, eu não vou ler, eu não sei se... Vanessa, me explica aí, é para ler o livro ou é para ir pontuando, destacando, como é que é? Pode ir pontuando e destacando, pastor. A gente costuma fazer. Ok. Então, a primeira coisa que esse capítulo deixa muito claro é o seguinte: Deus tem um povo e esse povo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Esse povo, ele tem as características apontadas em Apocalipse 12 e 17. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Ellen White não vê possibilidade de ser um outro povo que não seja a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quando você pega ali, no terceiro parágrafo da primeira citação, Ellen White diz assim, sejam todos cuidadosos para não clamar contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Ela não abre oportunidade para outro remanescente. E isso é algo muito importante, né?
Algumas pessoas dizem assim, não, mas a igreja apostatou, mas a igreja isso, mas olha o que está acontecendo. Ellen White não via outro povo que não fosse o povo adventista do sétimo dia como o cumprimento do remanescente para o tempo do fim. E a gente vai ver outras citações nesse capítulo, aqueles que já leram o capítulo, né? Já leram essas citações, em que ela não abre dúvida. Ela não dá margem para que se pense que haverá um remanescente do remanescente. Né? Uma outra igreja a partir da igreja adventista. Isso não existe. Né? Então, os adventistas, eles não são somente o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Porque se você for parar para pensar nessa perspectiva, você pode pensar assim, não, mas se surgir um outro movimento que acredite num outro dom profético e que observe os mandamentos de Deus, esse também poderia ser remanescente. Não sei se eu me fiz claro. Imagine que surja uma outra igreja em que eles guardem os 10 mandamentos e acreditem em um outro profeta que não Ellen White. Isso daí, nós não poderíamos pegar Apocalipse 12, 17 e falar assim, olha, mas eles também estão cumprindo. Não seria possível disso acontecer a partir de um único versículo? O que vocês acham? Seria ou não seria possível? Alguém alegar, veja, alguém alegar que é o remanescente a partir desse versículo. É possível? Sim, é possível. É possível. E não somente é possível, como existe. Agora, veja só. Quando você observa o movimento adventista não é só os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas duas características, elas encapsulam um corpo doutrinário muito maior e muito consistente, né? Que trabalha no processo de restauração da verdade bíblica. E aí nós temos os marcos bíblicos da mensagem adventista. Então não basta ser os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Nós estamos falando do santuário, nós estamos falando da lei dentro do santuário, nós estamos falando da não imortalidade da alma, nós estamos falando da vinda literal, visível, audível de Jesus, pré-milenial, porque é um outro ponto também, né? A vinda de Jesus acontecendo antes do início do milênio. Né? Então, nós não estamos falando só, guardou os 10 mandamentos e tem o dom de profecia, resolveu. Não. A mensagem adventista ela é um todo. E o grande ponto que nós encontramos no livro do Apocalipse é que esse povo do tempo do fim, ele tem compromisso com uma mensagem que se encontra no santuário celestial. E quando você vai pensar nas pessoas que estão em outras igrejas que alegam ser remanescente, e você observa a visão que eles têm a respeito do santuário, você vai perceber que os adventistas eles são singulares na sua maneira de entender o santuário. Então, o santuário ocupa um papel chave, central. O pastor Alberto Tim, ele escreveu uma tese doutoral, né, a sua tese doutoral é intitulada O Santuário Celestial e as Três Mensagens Angélicas, Fatores Integrativos das Doutrinas Adventistas. Né? Então, a doutrina do santuário ela é o princípio articulador de uma teologia. Nenhuma outra igreja tem isso com tamanha profundidade e com tamanha seriedade como os adventistas. Então, isso é uma demonstração, é uma das evidências de que, de fato, o povo adventista é o remanescente bíblico conforme a expectativa profética. Então, esse é um ponto que fica muito claro nos escritos de Ellen White. Ellen White ela trabalha na perspectiva de que os adventistas eles têm uma missão distintiva. Nós temos outras confissões cristãs, gente sincera, gente boa. Deus fala por meio dessas pessoas também? O que vocês acham? Vamos pensar num Billy Graham. Será que Deus usou o Billy Graham para pregar o evangelho? Sim. Eu acho que sim. Sim. Então, ninguém vai falar assim, não, o Billy Graham era um instrumento do diabo, né, e tal. Não, o Billy Graham foi o maior pregador do século XX. Agora, Billy Graham tinha a verdade completa? Não. Não. Né? Então, Deus ele se utiliza desses instrumentos? Ele se utiliza. Agora, nós não podemos dizer, e esse é um ponto importante que nós temos como crença no Adventismo, né, que a caminhada espiritual ela é ascendente e contínua. O conhecimento bíblico é ascendente e contínuo.
O que muitos evangélicos hoje, o problema de muitos evangélicos é que eles chegaram num ponto de estagnação. E aí eles ficam em torno de um elemento só e olha, é isso aqui. Jesus morreu na cruz por mim e isso basta. Mas espera aí eu volto para a verdade do santuário, né? Não é só o fato de Jesus ter morrido na cruz por mim que importa. O sacrifício é expiativo, é expiatório, é completo, né? Mas agora onde está Jesus? Então, Jesus está no santuário celestial, Jesus está intercedendo por mim, Jesus está efetuando uma obra de juízo. Quando ele terminar essa obra de juízo, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai recolher os salvos, vai condenar os ímpios, né? Vai haver uma condenação final para o diabo. Então, tudo isso se encontra miniaturizado no ritual do santuário. Por isso que o Adventismo tem algo que é distinto dos outros, né? E ele olha, oi. O Danilo fez uma pergunta no bate-papo. Ok. E em relação a outros cristãos de outras denominações, antes da volta de Jesus, eles vão vir a ser adventistas, vão se unir à Igreja de Deus? Veja só, Ellen White, vocês vão encontrar essa citação aqui no Eventos Finais. Ellen White diz que Deus tem joias preciosas em todas as denominações. Isso mesmo, é uma igreja. Então, Deus tem joias preciosas em todas as denominações. Vocês vão estudar no capítulo sobre o alto clamor, capítulo 14. Quando vocês chegarem nesse capítulo, vocês vão ver o que Deus está disposto a fazer por meio do seu povo para alcançar essas joias preciosas que não fazem parte do rebanho adventista do sétimo dia hoje. Existem algumas citações de Ellen White que são muito fortes em relação a esse tema, né? Uma delas diz o seguinte, que nós não estamos preparados para receber essas pessoas. Nós, como povo, ainda não estamos preparados. Algumas pessoas, elas são tão fiéis a Deus, onde elas estão, que se elas viessem dentro de determinado contexto de igreja e olhassem algumas imaturidades da nossa parte, elas diriam assim, não, esse povo não pode ser o povo verdadeiro. E por conta do mau testemunho, elas sairiam. Então, isso é muito forte. Por isso que o capítulo que nós estamos lendo, ele é um capítulo que tem muita implicação no sentido de que nós precisamos passar por um processo de reavivamento e reforma, até mesmo para estar preparados para receber essas joias preciosas que se encontram nas outras denominações. Então, isso é um fato que nós precisamos levar em consideração, né? Um outro detalhe que é interessante, o próprio Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que não estão no aprisco, mas elas ouvirão a minha voz, né? Apocalipse 18, Apocalipse 14 e Apocalipse 18, né? Qual que é a segunda mensagem angélica? É uma mensagem destinada aos fiéis de Deus que se encontram em Babilônia. Sai dela, povo meu. Então, o povo de Deus, ele está onde? A maior parte desse povo está em Babilônia, não está na igreja adventista. E aí a pergunta que fica é, mas então por que a igreja adventista? A igreja adventista não é vamos dizer assim, o grupo dos escolhidos do Clube Santo e que devem restringir a mensagem para si. Não. A igreja adventista recebeu uma missão. E essa missão é alcançar essas pessoas. Nós não somos melhores do que eles. Pelo contrário, em alguns contextos a gente pode ser até pior. Em alguns contextos a gente pode ser até pior. Porque quanto mais luz a gente tem e menos a gente pratica, a gente se torna pior do que aquele que tem menos luz, mas é totalmente fiel à luz que recebeu, né? Então, aqui Ellen White fala, na seção ali, a distinta missão dos adventistas do sétimo dia. Ela diz assim, no terceiro parágrafo, de uma forma especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo que está morrendo. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra de mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Eles devem permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Então, qual é a missão que nós temos? Proclamar a tríplice mensagem angélica. Quantas igrejas hoje proclamam a tríplice mensagem angélica? A igreja adventista. Por isso eu digo,
o Billy Graham foi um homem usado por Deus? Eu não tenho dúvida. Eu estou usando o Billy Graham aqui por um exemplo. Poderia falar de outros pregadores, né, de outras pessoas que certamente foram usadas por Deus para levar as pessoas a um relacionamento mais próximo com Cristo. Mas quantos deles pregaram a tríplice mensagem angélica? Nenhum. Então isso é com a gente, né? Isso é com a gente. E nós precisamos lembrar, eu não sei qual é a origem espiritual de cada um dos membros aqui que estão participando desse grupo, né? Mas às vezes a gente não tem sensibilidade para entender que Deus ele está atuando antes de nós chegarmos, né? A pessoa que é fiel, eu conheci um pouquinho da história do Silvio, né, Silvio? Você me contou um pouco do seu testemunho. O Silvio era uma pessoa de coração aberto, né? Sedento pela verdade bíblica, sincero de acordo com aquilo que acreditava e que ouviu a mensagem que falou, não, peraí, eu preciso dar um passo além. Isso não invalida aquilo que ele vivenciou antes. Deus ouviu as orações dele, ele cresceu, ele teve conhecimento que ele traz para a vida dele. Deus estava atuando com ele? Certamente que sim. Mas aí ele conheceu um passo adiante, né? Ele deu um passo além na caminhada espiritual dele. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós tratamos as pessoas que vêm de outras denominações como se elas não soubessem nada, como se a experiência que elas tiveram lá fora ou em outra denominação não foi válida, e não é por aí. Deus está trabalhando com as pessoas. E essas pessoas são sinceras e Deus as ama e elas amam a Deus também. E Deus vai se utilizar, inclusive, da experiência que eles tiveram fora, muitas vezes para nos chamar à reflexão dentro da igreja. E eu como pastor, tendo passado aí por diversas congregações, o pastor Flávio pode falar isso também, né? Às vezes vem uma pessoa de fora, um fiel cristão de uma outra denominação, e quando ele entra com maturidade espiritual, com bastante boa intenção, ele destaca algumas questões que a gente parece que adormeceram entre nós. E a gente fala, poxa, olha o que esse indivíduo está falando aqui. Olha que mensagem Deus está mandando por meio dele para a gente acordar, para a gente refletir. E são coisas que ele trouxe da experiência que ele tinha antes. Então, nós não podemos ignorar essa realidade. Nós temos uma missão, né? Deus não nos chamou porque nós somos melhores do que os outros. Deus nos chamou porque nós temos uma missão de pregar uma mensagem que ninguém está pregando, e com poder proclamar às pessoas a vinda de Jesus, a validade da lei, a centralidade de Cristo e da sua obra no santuário celestial, a verdade sobre a morte, a verdade sobre o sábado. Tudo isso daí está dentro desse corpus de missão que nós temos como uma missão distintiva como adventistas do sétimo dia, né? Então isso é algo que a gente precisa deixar muito claro e que o capítulo deixa muito claro, né? Agora, quando a gente entra na seção um tempo de debilidade e cegueiras espirituais, a gente começa a encontrar aí algumas coisas assim bem delicadas, né? Ellen White jogando muito duro com a liderança da igreja, né? Ela diz assim, nesse intertítulo aí, um tempo de debilidade e cegueiras espirituais. Foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis. Minneapolis é um capítulo muito especial da história do adventismo, né? Nós podemos dizer que existia uma igreja adventista antes de Minneapolis e depois de Minneapolis. Minneapolis foi uma assembleia de associação geral em 1888, em que ficou escancarada duas visões a respeito da justiça pela fé em Jesus Cristo. Existia um grupo dentro da igreja e esse grupo era representado pelo editor-chefe da principal revista da igreja, né, da Review and Herald. Imagina que ser o editor da Review and Herald era uma posição de altíssimo gabarito, porque esse era o órgão oficial da igreja. As pessoas mantinham a fé a partir da leitura da Review and Herald. Os pastores eram raros, então as pessoas se reuniam e estudavam os artigos da revista adventista, vamos dizer assim, da época, né? Então, o editor, que era o Ray Smith, e o presidente da Associação Geral, que era o George Butler, eles tinham uma visão a respeito da importância da lei no contexto da salvação, que era uma visão absolutamente legalista. Então, a gente é salvo porque a gente guarda a lei. Mas em Minneapolis surgiram dois outros líderes que confrontaram essa visão. E esses dois líderes eram Alonzo Jones e Elliot Waggoner. E eles trouxeram, então, o frescor da doutrina da justiça pela fé em Jesus Cristo, né, da salvação pela graça mediante a fé, e da lei
dentro de uma perspectiva como nós temos hoje, né? A lei não é o que salva, a lei é o que me confronta e o que demonstra a necessidade de um salvador, né? A lei, ela não é algo que vem de fora para dentro para impor aquilo que eu devo fazer, mas a lei, ela é gravada no coração do crente depois que ele se encontra com Jesus Cristo, tem uma experiência real com ele, né? Ela é impressa dentro do coração e ela passa a fazer parte da vida, como era antes, né? A lei estava internalizada no coração de Adão e Eva, deveriam estar. E eles transgrediram a lei. Não havia tábuas de pedra no Éden, mas a lei estava lá. Por quê? Porque ela estava no coração. Quando você vai para os profetas maiores, né? Você pega ali Ezequiel falando da lei no coração, Jeremias falando da lei, você pega Hebreus falando da lei agora guardada no coração. Então nós estamos falando de uma experiência de salvação, santificação, justificação, santificação. Os dois dinossauros, vamos dizer assim, da igreja na época, que eram os líderes mais respeitados, aqueles que eram os mais antigos e tal, eles defendiam uma perspectiva bastante legalista. E ali em Minneapolis houve um grande crash, um grande duelo de visões. E você tem, de um lado, então, a liderança formal da igreja, e do outro você tem dois jovens pastores, que eram da costa oeste, eram da Califórnia, né? Gerando uma grande discussão sobre o tema. E Ellen White, ela se posicionou ao lado de Jones e Waggoner, né? O que não representa que ela concordasse com todas as ideias de Jones e Waggoner. Esse é um capítulo à parte. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente ia ficar aqui falando até 5 horas da manhã, né? Mas ela via que a mensagem que eles tinham relacionada à justificação pela fé era uma mensagem correta, né? Então, dentro desse contexto, né, eu vou continuar a citação. Foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis, que precisava haver uma reforma nas igrejas. Deviam ser efetuadas reformas, pois a debilidade e a cegueira espirituais se apossaram das pessoas que tinham sido agraciadas com grande luz e preciosas oportunidades e privilégios. Como reformadoras, elas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante à que desempenharam as igrejas. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Embora nos esforcemos por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz, não deixaremos, pela caneta e pela voz, de protestar contra o fanatismo. Então, do que Ellen White está falando aqui? Ellen White está falando desse crash, dos legalistas, desses que estão criando uma situação, uma igreja fria. Ela diz que, numa outra citação, ela diz que a igreja na época era tão árida quanto os montes de Gilboa, né? Era uma igreja da lei, que não enxergava a graça, que não entendia bem a obra de Cristo. E isso gerou uma distorção muito grande da mensagem, né? A gente pode até dizer que a própria produção editorial de Ellen White, pós-1888, foi diferente. Porque foi depois de 1888 que vieram os livros Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, que são livros que se centram no quê? Na obra de Jesus, na graça de Jesus. Então, até mesmo a produção dela, e aqui a gente entende porque ela diz assim, não deixaremos pela caneta e pela voz de protestar contra o fanatismo. Ela vai fazer isso por meio dos artigos e por meio dos livros que ela está produzindo, né? Então, na citação, no final dessa sessão aí, tem uma citação breve dela em que ela diz assim, a igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. E aí, aqui na minha versão, eu tenho o ano. Em que ano Ellen White está dizendo isso? Ela está dizendo isso em 1898. E aqui, nós vamos pontuar aqui algumas citações dela, muito fortes, que estão num período de tempo que vai do ano 1891 e 1901. O que aconteceu na história da igreja nesse período? O que aconteceu na experiência de Ellen White nesse período? Em 1891, Ellen White recebeu um chamado em comum. Ela foi convidada, com forte ênfase, a ser missionária na Austrália. Agora, para e pensa um pouquinho. Quem é bom de matemática aí? Ellen White nasceu em 1827. Em 1891, quantos anos tinha Ellen White? Os bons de matemática. Ela nasceu em novembro de 1827. Em 1891, ela tinha quantos anos?
Pode pegar a calculadora, se não conseguir fazer de cabeça. Não tem problema, não. Tinha mais de 50 anos. Tinha mais de 50, né? 64. Eu já arredondo tudo. 64 anos. Agora, veja só. Hoje, se alguém chegar para alguém aqui e falar assim, ó, você vai receber uma oportunidade de trabalhar na Austrália. Eu duvido que alguém aqui vai ficar muito triste, assim, poxa, hoje a Austrália é um país legal, você tem Sydney, você tem Melbourne, você tem lugares maravilhosos na Austrália. Só que em 1891, gente, a Austrália era o fim do mundo. Ellen White com 64 anos. 64 anos. Então, imagina. 70. 74. Não é? Não, 60. Não é? 27. 27. 64 anos. Com 64 anos, uma senhora de 64 anos, viúva, com a saúde que tinha suas debilidades, empreendeu uma viagem dos Estados Unidos para a Austrália de navio. Primeiro que ela ia ter que sair lá, Battle Creek, onde ela morava, fica no norte dos Estados Unidos, na região central ali. Ela ia ter que sair dali, ir até a Califórnia, e da Califórnia pegar o navio para a Austrália. Então, olha o tamanho do transtorno. Por que ela recebeu esse convite para o campo missionário aos 64 anos, em 1891? Porque existiam algumas pessoas na Associação Geral que queriam vê-la longe. Então, eu comecei dizendo que a história do povo de Deus foi uma história cheia de altos e baixos. Esse é um ponto. O presidente da Associação Geral, na época, era alguém que gostava de Ellen White, chamado Ole Olsen. Era um norueguês que havia se convertido ao adventismo na sua juventude. Ele era norueguês, a família se mudou para os Estados Unidos e ele, na sua juventude, se converteu e acabou sendo nomeado presidente da Associação Geral, né? A Associação Geral, na época, ela era o centro da obra. Tudo estava vinculado à Associação Geral. Hoje nós temos associação, união, divisão e associação geral. Naquela época, se tinha a Associação Geral e a Associação Local, mais nada. As grandes decisões eram tomadas pelo presidente da Associação Geral, numa comissão que geralmente era composta do presidente, do secretário e do tesoureiro. Embora Ole Olsen fosse bastante... ele tivesse uma abertura para falar com Ellen White, ele respeitasse Ellen White, os associados dele não gostavam dela. E ela tinha escrito alguns testemunhos duros contra os associados, por algumas questões que aconteciam na Associação Geral que não eram corretas. Alguns procedimentos administrativos, alguns procedimentos financeiros que eram inadequados para uma igreja. Então, esses camaradas, eles acabaram... E além disso, além desses dois, né, um era o tesoureiro da Associação Geral e o outro era o tesoureiro da Review. Além desses dois, nós tínhamos o Dr. John Kellogg, inclusive, a história de Kellogg é uma história interessante, porque Ellen White investiu dinheiro para que Kellogg se tornasse um médico, né? Ele, muito jovem, assumiu a direção do sanatório de Battle Creek, e de repente, ele transformou o sanatório em algo maior do que a própria igreja. Para vocês terem uma ideia, na virada do século XIX para o século XX, o número de funcionários da obra médico-missionária da igreja era maior do que o número de funcionários da igreja. Nós tínhamos mais pessoas vinculadas aos hospitais da igreja do que a própria igreja. Então, Kellogg, ele assumiu uma postura de poder muito grande. E Ellen White já confrontava Kellogg porque Kellogg tinha algumas tendências doutrinárias problemáticas e, além disso, ele tinha sede pelo poder. Kellogg, se Deus não colocasse a mão na igreja, se a politicagem corresse solta e Deus não colocasse sua mão, Kellogg teria sido presidente da igreja adventista. E isso teria sido uma desgraça para a igreja, porque ele era panteísta. Descria do espírito de profecia e uma série de outras questões. Então, nesse período, Kellogg ainda estava bastante
ele tinha essa sede pelo poder, ele tinha todas essas questões, mas doutrinariamente ele ainda não havia mostrado as suas garras, né? Mas esse grupo não gostava da presença de Ellen White, porque ela mandava mensagens, ela escrevia cartas, ela pregava, e aí o pessoal resolveu dar um período de férias para ela na Austrália a partir de 1891. Reiteradas vezes, Ellen White disse que que esse não havia sido, ou essa não havia sido a missão que Deus tinha designado a ela. Contudo, como era um período de expansão das missões estrangeiras, e aí a gente pode lembrar aqui, fazendo um histórico, né? O primeiro missionário oficial enviado pela Igreja Adventista Sétimo Dia ao campo missionário foi John Andrews, em 1874. Então ele vai para a Europa, vai para a Suíça e faz uma obra lá. Então nós temos aqui ainda um período incipiente de envio de missionários. E Ellen White falava muitas vezes de que as pessoas deveriam abraçar o campo missionário. Então agora chegou esse chamado. Se a gente for olhar sob uma perspectiva humana, seria como num jogo de xadrez o pessoal dizer assim, bom, agora a gente deu um checkmate nela. Porque ela fala tanto que as pessoas devem ir para o campo missionário, agora a gente coloca ela no campo missionário, quero ver se ela vai falar não. Só que Ellen White era a mensageira do Senhor. E embora não fosse o chamado de Deus para ela aceitou esse chamado. E o período dela na Austrália foi um período muito abençoado, tanto para a vida dela, quanto para a vida da igreja na Austrália. O que os opositores de Ellen White não contavam? Eles não contavam que Deus, ele conhece o fim desde o princípio, ele sabe todos os detalhes da história, e ele continuou dando a Ellen White visões e orientações, exortações e admoestações que ela mandava da Austrália para os Estados Unidos e que chegava nos exatos momentos em que os problemas estavam acontecendo, aqueles que ela havia visto em visão 4 meses antes, 5 meses antes. Então, veja só, eu vou contar aqui uma experiência. A Associação Geral precisava tomar uma decisão muito importante. Ellen White teve uma visão, escreveu a respeito da decisão que eles precisavam tomar e mandou a carta. E a carta chegou exatamente no dia em que a Associação Geral se reuniria para decidir a questão. E ela tinha um testemunho dizendo assim, vocês estão passando por esse problema, assim, 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 e essa é a maneira de resolver a questão. Então, não adiantava deixar ela na Austrália. Deus ia dar uma visão para ela 4 meses antes daquilo que iria acontecer 4 meses depois. Não foi um problema, né? Agora, nesse período em que ela estava longe, esses administradores, esses líderes, eles acabaram deixando fluir as suas intenções, as suas aspirações. E esse foi um período que teve ganhos, não foi um período de todo perdido, de forma alguma. Houve ganhos nesse período, em termos de missão, em termos de expansão institucional, mas também houve um período de grande desafio espiritual. E aí, você vai observar que as citações mais pesadas de Ellen White em relação à liderança da igreja, elas vão acontecer, então, dentro desse período, de 1891 a 1900, que é quando ela volta da Austrália para os Estados Unidos. Então, observe aqui algumas citações que ajudam a entender. Eu contei a história e agora você lendo essa citação você vai entender por que ela está dizendo o que ela está dizendo. No subtítulo, Abuso de Poder na Sede da Igreja, ela diz assim, a própria Associação Geral está se corrompendo por sentimentos e princípios errados. Os homens tiraram vantagem injusta daqueles que eles supuseram estar sob seu domínio. Determinaram coagir os indivíduos, por bem ou por mal. O poder arbitrário que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me tremer e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Isso foi escrito em 1895. Está dentro desse período. Um período que ela foi exilada, entre aspas, ok? Um período que a Associação Geral está tendo muitos problemas. Existe um jogo de poder acontecendo dentro da Associação Geral e ela confronta a Associação Geral em virtude desses problemas. Na próxima citação, de 1896, uns poucos homens têm pesadas responsabilidades e alguns não fazem de Deus o seu conselheiro. Como eu disse, a Associação Geral ela tinha supervisão da obra no mundo todo. Não tinha união, não tinha divisão. Então, tudo caía na cabeça do presidente, do secretário, do tesoureiro da Associação Geral. Ela diz assim, isso está errado.
É muita responsabilidade para poucas pessoas. O que sabem esses homens das necessidades da obra em campos estrangeiros? E ela está escrevendo de onde? Do campo missionário. Então, o que ela está vendo? Escuta, como é que o indivíduo lá nos Estados Unidos vai saber o que eu aqui na Austrália estou precisando como missionário? Ela está questionando isso. De que modo poderão saber como decidir as questões que chegam até eles? São necessários 3 meses para que os que estão em campos estrangeiros recebam uma resposta, mesmo que não demorem para enviar a dúvida. Então, o contexto histórico ajuda a gente a entender por que ela está dizendo o que ela está dizendo. Então, a gente segue as citações aí, né? Líderes imprudentes não falam por Deus. Né? Ela está falando aqui, em 1898, a voz de Battle Creek, que era a sede da igreja, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Uma citação dura. E aí alguns hoje pegam essa mesma citação que ela está escrevendo em 1896 e diz assim, eu não acredito na Associação Geral. A Associação Geral não é mais a voz de Deus. Ellen White falou. Mas Ellen White falou quando? Em que contexto ela disse? Então, o contexto em que ela está dizendo é um contexto absolutamente desafiador para a igreja. Aqui nesse período nós já temos um outro presidente. De 1891 a 1901 nós tivemos 2 presidentes. Ole Olsen, que eu já apresentei aqui um pouco da biografia dele, e um outro presidente que foi George Irving. George Irving era bastante simpático também ao ministério de Ellen White, pedia conselhos para Ellen White, mas você tem ali um grupo de líderes, como eu disse, era uma luta, né? Existia ali um conflito, uma questão de poder muito grande. Kellogg, nesse período aqui, Kellogg ele está estendendo ainda mais os tentáculos da obra médico-missionária, ele quer dominar a igreja, né? Então, tudo isso está acontecendo e Ellen White diz assim, olha, diante dessa condição que nós estamos vivendo aqui, a voz da associação, a voz da Associação Geral não é mais a voz de Deus. Ocorre que em 1900 Ellen White volta. E em 1901 ela volta a participar de uma Assembleia Geral. E agora você vai encontrar aí, nas referências, você vai encontrar uma sigla, que é a seguinte sigla, GCB. GCB. Isso vai começar a aparecer com mais frequência a partir desse momento. O que significa GCB? Significa General Conference Bulletin, ou o Boletim da Assembleia Geral. Então, tudo o que se encontra escrito, que foi extraído do Boletim da Assembleia Geral, é aquilo que Ellen White disse por ocasião da Assembleia. Então, todas as datas aí vão estar em 1901, né, dentro do mês de abril de 1901, que é quando aconteceu essa Assembleia Geral. Então, quando Ellen White volta da Austrália, ela volta com uma mensagem muito forte de reorganização, de reavivamento e de reforma da igreja. Não sei se até aqui eu me fiz claro. Eu gostaria de ouvir alguém reagindo aí a tudo que eu... Aliás, eu estou falando até demais, já são 9h10. Até que hora eu posso seguir, Vanessa? Olha, pastor, eu acho que até 9h30 a gente termina, né? Mas não tem problema se passar, não sei como é que... Eu espero. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, pastor, pode prosseguir. Pode continuar. Ok, a reação até aqui, vocês estão conseguindo pegar essa questão da história? Eu queria ouvir você. Perfeito. Tá indo bem? Muito Sim, bem. muito bom. Legal. Então, a gente vai seguindo. Então, quando a Ellen White participa, ela ficou fora, então, das Assembleias Gerais desde 1890 até 1901. Quando ela volta para a Assembleia de 1901, ela vem agora, né, com 74 anos, né, passando 10 anos praticamente no campo missionário. Então, ela já vem com... Ela tem o peso do dom de profecia, ela é a mensageira de Deus, né? A igreja volta a ter a mensageira de Deus em uma assembleia presencialmente, e quando ela chega, irmãos, ela chega, mais uma vez usando aqui uma expressão nossa, detonando. Ela chega detonando. Eu não vou... Uma parte da minha dissertação de mestrado, que está virando livro e vai ser publicada em breve,
eu estudei algumas partes do discurso de Ellen White na Assembleia de 1901. E se eu, como pastor, eu li o texto e já me fez cair de vergonha, corar de vergonha. Se eu, como pastor, estivesse nessa Assembleia, eu ia tentar me enfiar dentro do bolso e me esconder ali, sabe? Porque ela não aliviou o seu discurso. Ela chamou os pastores e os líderes de infantis, de não consagrados. Foi um negócio assim para arrebentar, né? E não foi uma questão de ira. A gente às vezes tem uma visão, não, mas será que ela estava, né, irada, coisa assim? Não. Essa foi uma repreensão de uma mãe para com os filhos. E é interessante porque nos boletins da Associação Geral, você tem não somente o discurso dela, mas você também tem a reação das pessoas. Estava registrado, eles iam registrando tudo. E é interessante porque uma das reações foi a do Ole Olsen, que havia sido presidente da Associação Geral, e ele diz assim, eu aceito essa mensagem para mim. Eu reconheço que essa mensagem é para mim. E eu estou disposto a mudar. Então, é algo que é muito forte, né? É algo assim que realmente chama atenção. Então, quando a gente vê Ellen White em 1901 na Associação Geral, a gente vê Ellen White batendo na ferida e com uma mensagem muito consistente. Agora, observe, na citação, no intertítulo Distribuição de Responsabilidades, né? O que necessitamos agora é de reorganização. Precisamos começar pelos alicerces e edificar sobre um princípio diferente. Há homens que estão à frente de nossas várias instituições, dos interesses educacionais e das associações em localidades e estados diferentes. Todos eles devem ser homens representativos, ter voz ativa para elaborar e aprovar os planos que serão postos em execução. Deve haver mais de 1, 2 ou 3 homens para atender a todo o vasto campo. A obra é grande e não há uma mente humana que por si só possa planejar o que precisa ser feito. Quero destacar que Deus não concedeu o poder como de um rei a ninguém em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. O trabalho tem sido restringido pelos esforços para controlá-lo em todo sentido. Precisa haver uma renovação, uma reorganização. Tem que ser concedido mais poder e autoridade às comissões. Devem ser formadas. Veja aqui, isso foi escrito em 1901, 3 de abril de 1901, Assembleia da Associação Geral. E aí, ela continua, 2 dias depois, devem ser formadas novas associações. Estava de acordo com o plano de Deus que fosse organizada a União na Oceania. Ellen White estava na Austrália quando foi formada a primeira união, que era chamada de União Australasiana. E a experiência lá deu certo. Então, por quê? Porque agora eles tinham um líder local, que não dependia do amém do presidente da Associação Geral para fazer as coisas acontecerem na Oceania, especificamente a Austrália e a Nova Zelândia, né? E ela continua dizendo, não é necessário pedir o conselho de Battle Creek, que era onde ficava a sede, a milhares de quilômetros de distância e ter que esperar semanas pela resposta. Aqueles que se encontram no próprio local devem decidir o que tem de ser feito. Então, nós temos uma questão espiritual, uma questão de organização, e Ellen White está tocando nesses assuntos. Então, as repreensões dela de uma nova forma de ser igreja, no sentido de organização, e de espiritualidade, elas culminam em um discurso muito forte, em uma presença muito forte dela na Assembleia da Associação Geral de 1901. E quando a gente vê Ellen White falando depois da Assembleia, e aí eu quero destacar esse intertítulo, Atuação de Deus na Assembleia de 1901. Vou fazer a leitura aqui. Ela diz assim, quem você acha que tem estado entre nós desde que começou essa Assembleia? Isso ela está dizendo na própria Assembleia, 25 de abril de 1901. Quem tem mantido afastados os aspectos censuráveis que geralmente aparecem numa reunião como essa? Então ela diz assim, olha, eu vou traduzir o que ela está dizendo. Quem é que está mantendo a politicagem de fora? Que era isso que estava acontecendo com a Associação Geral, e esse era o motivo dela dizer assim, a Associação Geral não é mais a voz de Deus. E aqui ela está dizendo, quem é que tem mantido afastados os aspectos censuráveis que geralmente aparecem numa reunião como essa? Ela continua, quem tem andado de um lado para o outro nos corredores deste tabernáculo?
o Deus do céu e seus anjos. E eles não vieram até aqui para nos censurar, mas para nos conceder mentes sãs e tranquilas. Eles têm estado entre nós para realizar os projetos de Deus e deter os poderes das trevas, para que não fosse impedida a obra que ele queria que se realizasse. Os anjos de Deus têm atuado em nosso meio. Nunca fiquei tão surpresa em toda a minha vida do que pelo rumo que as coisas tomaram nessa reunião. Essa obra não é nossa. É conduzida por Deus. Foram-me apresentadas instruções a esse respeito. Mas até que a questão fosse resolvida nesta reunião, não conseguia entender essas instruções. Anjos de Deus têm andado de um lado para o outro nessa congregação. Desejo que cada um de vocês se lembrem disso. E desejo que se lembre também de que Deus disse que curaria as feridas de seu povo. Que testemunho! Quando a gente entende o que estava acontecendo, uma Ellen White com 74 anos, que passou pelo campo missionário, que foi exilada pelos líderes que não queriam tê-la por perto, quando ela vai para uma Assembleia Geral, ela diz assim, Deus está trabalhando aqui. Deus não abandonou o seu povo. O Senhor tem cuidado de nós. E, de fato, a Assembleia de 1901, ela é um ponto de virada, porque aí você começa... Na Assembleia de 1901, depois da Assembleia de 1903, as assembleias eram bienais, você tem a organização das uniões. Depois, mais adiante, você tem a organização das divisões. Então, a igreja começou a oxigenar, sair dessa dependência que havia do presidente da Associação Geral e da politicagem que existia, especificamente naquele período, que queria silenciar a voz de Ellen White. Né? Ela continua dizendo, no fim do ano, né? Em novembro de 1901, ela escreve na Review, durante a Assembleia da Associação Geral, o Senhor atuou poderosamente em favor de seu povo. Toda vez que penso nessa reunião, uma agradável solenidade se apodera de mim, despertando um profundo senso de gratidão. Vimos os majestosos passos do Senhor ao nosso Redentor. Louvamos seu santo nome, pois ele trouxe livramento ao seu povo. Depois da Assembleia de 1901, você vai observar que, ainda que Ellen White tivesse mensagens de repreensão para determinadas posturas, para determinados líderes, ela não mais vai afirmar que a voz da Associação Geral já não é a voz de Deus. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Em 1900... Wellington, talvez podemos afirmar também que ela não diz isso mais porque a reforma estava sendo feita, né? Então, aquilo que Deus estava orientando ela e que ela estava lutando pela descentralização do poder estava acontecendo, né? Então, aí agora estava no caminho certo, estava acontecendo as coisas segundo a vontade de Deus, né? Então, não haveria mais necessidade de fazer esse tipo de afirmação e simplesmente, pontualmente, pessoas pontuais, né? Exato, exato. A gente pode, e o capítulo vai mostrar que nem tudo aquilo que poderia ter sido aconteceu, ok? Então eu acho que uma das questões da história que nós precisamos, quando a gente analisa a história do povo de Deus na Bíblia, ou a história do povo de Deus ao longo do tempo, ou a história do Adventismo, a gente vai observar que algumas coisas não aconteceram exatamente da maneira como Deus gostaria que acontecessem, mas elas já não foram da maneira como estavam sendo. Eu não sei se eu me fiz claro aqui, né? Ellen White, ela dizia que Jesus já poderia ter voltado nos dias dela, se a igreja tivesse sido absolutamente fiel àquilo que deveria ter feito. Se isso já poderia ter acontecido nos dias dela, o que a gente pode dizer dos nossos dias? Não é verdade? Então, quer dizer, se Jesus não voltou ainda, é porque, de alguma maneira, nós precisamos crescer. Nós precisamos avançar. Agora, esse avanço, essa necessidade de crescimento, não significa que Deus abandonou o seu povo. Então, quando a gente continua lendo o capítulo aqui, eu vou destacar no intertítulo Reafirmada a Confiança na Organização Adventista, o penúltimo e o último, a penúltima e a última citação, uma é de 1911 e outra de 1913. Ellen White diz assim: Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém pode se justificar, pois aquele que procede assim despreza a voz de Deus. Olha que interessante. Antes ela diz assim, a voz de Battle Creek não é a voz de Deus. A voz da Associação Geral não é a voz de Deus. Isso antes de 1901.
Agora, em 1911, ela está dizendo assim, Deus investiu sua igreja de especial autoridade. E ninguém pode se justificar, pois aquele que procede assim despreza a voz de Deus. Veja que ela acredita na maneira como a igreja tem sido conduzida nos seus dias. Em 1913, ela volta a dizer, sou animada e beneficiada ao compreender que o Deus de Israel ainda guia seu povo e que continuará com ele até o fim. Veja, não há abertura para se pensar num outro remanescente que saia de dentro do adventismo. Aliás, queridos, tem algo que nós precisamos levar em consideração. Ellen White, ao longo da história, o remanescente, ele vai saindo do sistema iníquo. Mas no remanescente do tempo do fim, acontece um evento contrário. E nós entendemos esse evento como a sacudidura. Então, ao longo da história, o remanescente sai. No tempo do fim, a escória sai. Esse é o evento da sacudidura. E o que é a sacudidura? Quando o Espírito Santo estiver sendo derramado sobre a igreja, e eu acredito que isso já está acontecendo. Aqueles que não tiverem o seu coração devotados ao Senhor, eles abandonarão as fileiras do povo de Deus. E esses que abandonarão, estão dando espaço para os fiéis que estão ouvindo a mensagem assumir o seu lugar no povo de Deus e participar da proclamação, da última proclamação antes da vinda do Senhor. Eu não sei se alguém tem alguma ponderação. Ok? Pastor, eu acho que é importante essa fala tua, porque você não tocou nesse nome aí ainda, pelo menos, mas nós temos muitos dissidentes, né, que saem, acabam saindo e afirmando que a igreja hoje é a Babilônia, do jeito que está é Babilônia, que devemos sair dela e tal, né? E essa contextualização que você fez aí para nós hoje foi muito importante, até porque para aqueles que usam esses textos para combater e dizer, vocês não creem em Ellen White? Está aqui, ó, ela está dizendo, tá, mas tudo descontextualizado, fora do seu lugar, né? Então, eu acho que é muito importante essa fala tua aí, nesse momento, para a gente entender e até poder conversar com algumas pessoas que têm feito acusações, né? E aqui em Franca, nós não temos, pelo menos que eu saiba, pessoas fortes nisso, mas sim pessoas que bebem de fontes aí fora, que acabam bebendo de algumas fontes, e que é importante. Talvez não seriam esses que estão aqui, mas pelo menos para a gente poder conversar com estas pessoas que têm bebido destas fontes. O WhatsApp hoje tem favorecido muito, né? Então, videozinhos acabam bombando ali e eu já ouvi. Eu sei que há um grupo aí que se reúne de vez em quando para falar algumas coisas e estudar algumas coisas, e são tudo descontextualizados, e aí geram esses problemas aí, né? Como eu disse no começo, pastor Flávio, eu não sei se você já tinha entrado, eu acredito que sim. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é o desafio da interpretação dos escritos, da hermenêutica dos escritos de Ellen White, né? Inclusive, esse é o assunto que nós vamos tratar no sábado, né? Quais são as regras de interpretação dos escritos de Ellen White? Eu estou fazendo aqui com vocês um exercício bem assim, até em virtude do tempo, né? E tem um capítulo aqui, nós temos um cronograma de estudo, mas o que vocês estão vendo eu fazer aqui é um pouco daquilo que a gente deveria fazer com todos os textos de Ellen White. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo no entorno do que ela está escrevendo, para a gente entender o que ela quer dizer, né? É isso que a lição da Escola Sabatina está ensinando a gente a fazer em relação à Bíblia, e agora a gente aplica esses princípios em relação a Ellen White, né? Aqui a gente vê uma declaração de Willie White, que era o filho mais novo de Ellen White, e que foi o associado dela, né? O que trabalhou mais de perto com ela. Ele escreveu a um dos líderes da igreja naqueles dias, em 23 de maio de 1915, ele diz assim, eu lhe contei, a senhora Lida Scott, como minha mãe considerava a experiência da igreja remanescente, e falei sobre o seu ensino evidente, veja só, o seu ensino evidente, de que Deus não permitiria que essa denominação apostatasse tão completamente a ponto de surgir outra igreja. Então, olha, eu vou repetir, vou destacar alguma coisa aqui.
como minha mãe considerava a experiência da igreja remanescente e falei sobre o seu ensino evidente, ou seja, para Ellen White não havia dúvidas de que Deus não permitiria que essa denominação apostatasse tão completamente a ponto de surgir outra igreja. E aí eu falo para vocês, isso significa que a igreja seria perfeita depois da morte de Ellen White? Isso significa que nós não teríamos os nossos desafios hoje? Não. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, a despeito das lutas que possam existir, dos problemas, e ela fala de muitos problemas, né? Na sequência, nós temos aqui, eu vou destacar, por exemplo, no intertítulo A Paciência de Deus, ela fala que Deus tem suportado a teimosia, descrença e insensatez do seu povo, né? Depois, ela fala em 1903, né? Depois da destruição, inclusive, do sanatório e da editora, ela diz assim, a menos que se arrependa e se converta, a igreja que agora está se levedando com sua apostasia comerá do fruto dos próprios atos, até que tenha aversão a si mesmo. Olha só, tem que se arrepender, né? E esse aqui era um período de desafio, porque Kellogg ainda era membro da igreja, ele foi desfiliado da igreja em 1907, e ele estava disseminando o panteísmo de todas as maneiras, né? Depois nós temos, ainda na página, eu não vou falar de página, porque eu não sei que versão que você está usando aí, mas no intertítulo, Deus coopera com os que são fiéis a Ele. No segundo parágrafo, ela diz assim, quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com ela. Outras pessoas são, então, escolhidas para assumir responsabilidades importantes. Então, veja, ela não está dizendo que ia ser céu de brigadeiro a partir dali. Nós teríamos dificuldades? Teríamos. Mas o que Deus faz quando nós temos essas dificuldades? Ele abandona a igreja e cria uma nova igreja? Chama um outro povo? Não. Ó, esse camarada está dando dificuldade, eu vou tirar ele. E aí ela continua, no entanto, se essas pessoas, por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem princípios puros e santos em todos os aspectos de sua vida, o Senhor as afligirá e humilhará dolorosamente. E a não ser que se arrependam, as removerá da posição que ocupam, tornando-as um vexame. Olha que citação forte. O que ela está dizendo aqui? Deus vai abandonar o seu povo? Vai chamar um novo povo? Não. Aqueles que são reticentes, obstinados, irreverentes e que estão na liderança da igreja ou que fazem parte da igreja, eles serão tirados. Por quê? Porque Deus é soberano, queridos. Deus está à frente da sua igreja. Ele não vai abrir um outro movimento. A igreja que vai triunfar é a igreja adventista. Agora, até nós chegarmos no triunfo, nós vamos ver, e Ellen White tem citações, se eu não me engano é no próprio Eventos Finais, em que ela diz assim, estrelas que agora brilham se apagarão. Pessoas de liderança que nós admiramos, de repente não estarão mais. Seja por uma questão doutrinária, seja por uma questão moral, seja por uma questão de qualquer outro fórum, né, que poderia surgir. Né? Às vezes, mas aquela pessoa, como pode aquela pessoa? Olha, era um líder destacado, era um pregador, era isso, era aquilo, era um ancião de igreja. Gente, Deus está à frente da sua igreja. Do Senhor não se pode esconder, não se pode escarnecer do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já disse isso aqui no nosso momento aqui, e eu repito, a sacudidura, irmãos, não é um evento futuro. A sacudidura não é um evento futuro. Então, isso serve para a nossa reflexão espiritual. Né? No intertítulo, uma advertência para nós, ela diz assim, nesses últimos dias o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá cairão nos mesmos perigos que o Israel do passado e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. O antigo Israel sofreu calamidades por causa dos corações não santificados e das vontades insubmissas. Sua rejeição final como nação foi o resultado da própria incredulidade, confiança em si mesmo, impenitência, cegueira mental e dureza de coração. Em sua história, há um aviso de perigo para nós. Muitos que hoje estão na igreja,
por causa desses motivos que ela elenca aqui, daqui a um tempo não estarão mais. E aí vem a questão, queridos, a profecia, o fato de Deus ter revelado isso a um profeta, não faz com que essa profecia tenha que se cumprir na minha vida. Na verdade, a profecia é um alerta de Deus para que eu não permita que eu faça parte dessa profecia. Então, quando eu leio uma citação como essa, eu sou levado a fazer o quê? A refletir na minha própria conduta, né? A fazer um autoexame, a considerar as minhas intenções, as minhas motivações, os meus pensamentos, e pedir ao Senhor misericórdia, e trabalhar de maneira muito transparente com o Senhor, pedindo, Senhor, olha, eu observei isso, observei aquilo, isso faz mal, eu não estou certo nesse ponto, eu preciso vencer isso aqui. Né? E Deus está disposto a nos ajudar. Vou terminar com uma citação ali no intertítulo A Igreja Militante é Imperfeita. No segundo parágrafo ela diz assim: algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja verão suas expectativas cumpridas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. Essas pessoas zelosas, ao verem faltas nos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com indivíduos maus, mas aqui também está o mal. E perguntam como os servos da parábola: de onde veio o joio? Mas não precisamos ficar assim decepcionados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura quanto a igreja triunfante. E aí eu destaco o ano em que Ellen White escreveu isso daí. Ela escreveu isso em 1893. Onde é que estava Ellen White em 1893? Austrália. Na Austrália. Exilada. A liderança da igreja estava tendo problemas. E ela olha para essa igreja com problemas. E veja, aqui eu vejo duas situações. Ellen White, ela bateu forte no aspecto institucional, né? Na liderança institucional. Mas aqui ela está falando do quê? Da vida da igreja. Da vida local da igreja. E quando ela fala da vida local da igreja, o que ela está dizendo? Gente, a igreja não é perfeita. Mas o fato dela não ser uma igreja perfeita não deveria me fazer afastar dela. Por quê? Porque a igreja, ela é militante. A igreja é militante. Ela é a igreja na terra. Ela ainda não é a igreja triunfante. Ela ainda não é o céu. Então ela diz assim: não fiquem decepcionados. Não fiquem decepcionados. Deus está à frente. E eu tenho essa perspectiva e isso tem me feito muito bem. Eu gostaria muito de dizer que no meu ministério, eu já estou no ministério há 15 anos, eu gostaria muito de dizer assim, eu sempre acertei no meu ministério. Mas isso não é verdade. Eu já errei, né? Esses dias eu conversava com alguém e dizia assim, olha, tem algumas situações que a maneira como eu administrei essas situações, eu carrego no meu coração o peso da culpa de que algumas pessoas, por negligência minha, não vou dizer negligência, mas por falta de habilidade para lidar com algumas questões, por imaturidade, por N situações, eu acabei, ao invés de ser o acolhedor e aquele que de alguma maneira restaura, eu acabei agindo de tal maneira que rejeitei, eu repulsei essas pessoas. Eu carrego isso comigo, peso. Algumas eu tentei depois resgatar, mas não fui bem sucedido. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de mim. Eu não falo dos outros, eu não falo dos meus colegas, eu falo primeiro de mim. Mas quando eu olho essa citação aqui, e eu vejo como Deus tem sido gracioso comigo e como Ele tem me ajudado a crescer, a enxergar algumas coisas de maneira diferente, a procurar ser um restaurador, um conciliador, alguém que promove a espiritualidade das pessoas, alguém que promove, né? Tô longe de ser perfeito, gente, nesse sentido, continuo tendo as minhas questões, mas quando eu olho para isso aqui, eu vejo como Deus tem trabalhado com o seu povo e como eu faço parte de uma igreja militante, eu tenho esperança para o meu caso. Então eu não posso julgar o outro porque o pecado dele é diferente do meu. Eu tenho que... A misericórdia do Senhor se estendeu sobre mim para que eu possa estender misericórdia sobre o outro.
Então, nós estamos todos juntos marchando como igreja militante, e o nosso chamado é um chamado de acolhimento e de apoio mútuo nessa marcha, até que nós cheguemos ao ponto em que nós sejamos igreja triunfante. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, e essa é a esperança que eu tenho de que em nossos dias nós seremos igreja triunfante. Que em nossos dias Jesus vai voltar e vai instaurar o seu reino eterno. Queridos, falei demais. A Vanessa falou assim, pastor, o povo é participativo, mas eu peço desculpa porque hoje eu acabei falando, não deixei ninguém participar. Não sei se era isso, mas de toda forma, eu espero que tenha ficado claro algumas coisas no capítulo 4. Primeiro, Deus tem um povo. E esse povo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não há condições ou não há possibilidade de que haja um outro remanescente que não o povo adventista do sétimo dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou resumir com uma frase. Viver com os santos no céu é honra e glória. Aqui na terra é outra história. Então, o povo de Deus tem as suas fragilidades, as suas dificuldades, mas nós não devemos desanimar da nossa trajetória por causa dessas dificuldades. Deus está à frente, é Ele quem está conduzindo esse navio, e nós vamos chegar na terra prometida. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar. Ellen White, ela morreu tendo uma visão muito positiva da igreja. A igreja, apesar das suas dificuldades, né, embora seja débil, embora seja defeituosa, e essa citação está aqui no capítulo, né? Devemos nos lembrar de que a igreja enfraquecida e defeituosa, como seja, é o único objeto na terra ao qual Deus concede sua suprema consideração. Com dedicação, cuida dela constantemente e a fortalece pelo seu Espírito Santo. Eu acredito nisso, eu gostaria que todos aqui acreditassem nisso. Essa é a igreja que vai triunfar. Nós temos que superar uma série de questões aqui. As nossas vontades insubmissas, a nossa incredulidade, o nosso orgulho, a nossa impenitência, a nossa dureza de coração. Isso é uma obra que não é que eu tenho que pensar assim, é o fulano quem tem que ter. Não, isso tem que começar comigo. Isso é comigo. Essa mensagem não é para o outro, essa mensagem é para mim. E a partir do momento que eu entender que essa mensagem é para mim, eu não vou ter tempo de ficar acusando o outro. Quando eu entendo que essa mensagem é para mim, eu sou chamado a ser bênção na vida do outro para que ele entenda que a mensagem é para ele também. Não eu acusando, mas a partir da obra que Deus realiza na minha vida, a partir da transformação, eu posso amparar o outro e dizer assim, eu quero caminhar com você, meu irmão. Eu quero abraçar você e quero que a gente siga junto, porque nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Deus abençoe vocês, queridos. Amém, pastor. Muito obrigada, viu? Acho que todo mundo é da mesma opinião. Foi ótimo, pastor. Foi muito esclarecedor. Eu creio que a maioria de nós, pastor, tem pouco conhecimento sobre a história da igreja, né? E hoje foi muito importante esse estudo do capítulo, e até um incentivo para que a gente conheça melhor a história, porque fazemos parte desse povo, né? Precisamos conhecer essa história. E, nossa, eu estou muito feliz, viu, pastor? Muito feliz mesmo por esse estudo. Eu tenho certeza que muitos aqui estão. Alguém quer fazer alguma pergunta, assim? Ficou alguma dúvida? Vou agradecer ao pastor pela explanação, foi muito bom, muito interessante. A instituição é perfeita, porque foi dada por Deus, só que dirigida por pecadores. Né, pastor? Infelizmente. Mas foi... É isso. É isso aí. Mas parabéns, muito obrigado pela explanação, foi top. Muito obrigado. Vanessa, convidei ele mais vezes, que eu adorei o estudo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aí, pastor, quando eu chegar no capítulo que eu vi, nossa, esse capítulo tá difícil. Esse vai ser difícil, eu já sei para quem que eu mando o WhatsApp. Bondade de vocês. Tá certo, viu? Então é isso, pastor. Faça uma oração para a gente dar. Pode falar. Fala, João. Só uma coisinha. Assim, agradecer muito ao pastor pela participação dele hoje, que foi fantástica, como sempre.
Nosso muito obrigado, eu, pastor Wellington, foi muito bom mesmo. Ficou muito claro, sem sombra de dúvida. E assim, as questões que foram abordadas, como você bem disse, isso é muito importante, porque nós precisamos conhecer a nossa história, né? Então, muito obrigado, pastor, obrigado mesmo. À disposição. Obrigado pela sua gentileza, João. Obrigado pelas palavras aí do grupo. Obrigada, pastor, pelos estudos aí. Valeu mesmo. Louvado seja Deus. Foi ótimo. Sábado que vem tem mais, né? Sábado à tarde. No sábado, a gente vai trabalhar um pouquinho. Aqui a gente fez um exercício de antecipação. No sábado eu vou apresentar de maneira sistemática como a gente aborda os textos de Ellen White para a gente evitar má compreensão. Até pastor Flávio está aí ainda? Que sumiu da minha tela aqui, deixa eu ver. Estou sim. Pastor Flávio, depois eu vou mandar, agora eu vi aqui que eu coloquei o material que eu vou apresentar no sábado, eu vou disponibilizar para vocês, tá? O PowerPoint. Espalhem o PowerPoint, porque o conhecimento é a principal arma contra os equívocos e a ignorância, né? Então, aquilo que Deus nos dá de conhecimento, a gente tem que compartilhar e fazer com que as pessoas tenham condições de ver, de entender, né? Então, o PowerPoint, que é uma síntese de alguns materiais que eu li sobre o tema, eu vou disponibilizar para a igreja, para que todos os membros que têm interesse, enfim, aí é com vocês como é que vocês vão distribuir isso daí, mas não tem nada preso, não. É para abençoar e edificar o povo de Deus. Muito obrigado. Amém, tá certo. Pastor, então, antes do pastor, vou pedir para o pastor Wellington fazer a oração final. Pastor, antes do pastor fazer a oração, que livro você indicaria para que nós pudéssemos conhecer melhor a história da nossa igreja? Eu acho que é importante a gente conhecer esses materiais. Olha, deixa eu pegar, eu estou no meu escritório, então eu vou dar uma, vou pegar aqui, vou de leve, tá? Tá. História do Adventismo. Vou de leve. A Sueli mencionou, acho que a História do Adventismo, foi você, Sueli, que mencionou? Eu tenho aqui também, então, História do Adventismo, mas esse aqui está fora de circulação. Mas é um livraço, já é um livro antigo, né, do Mervyn Maxwell. Então, História do Adventismo. Esse aqui, que é da Unas Press, Portadores de Luz. Que esse aqui vocês podem ver que ele é bem... é bem grandinho ele. Ele tem, de texto, tem 655 páginas. Para entender um pouquinho sobre o que aconteceu em 1888, esse livro aqui da Casa Publicadora, A Mensagem de 1888, do George Knight. Então, é um livro bastante didático sobre o tema. Outro do George Knight, Em Busca de Identidade, como é que foi o desenvolvimento da doutrina adventista. É um livro também bastante didático. E para entender um pouquinho da história da igreja na América do Sul, que eu acho que é muito importante a gente entender o que aconteceu, como a igreja se tornou o que ela é hoje na América do Sul, tem esse livro aqui, que é o Terra de Esperança, Eu quero tanto esse livro. que também é um livro com bastante conteúdo. Tem aqui 700 e poucas páginas, para entender um pouquinho da história da igreja na América do Sul. É da CPB também? Esse é da CPB. Tá. O único que não é da CPB aqui, que é da Unas Press, é o Portadores. Tá? Ok, obrigada. Aí no sábado eu vou falar sobre alguns livros mais direcionados para entender os escritos de Ellen White. Esses daqui são história geral, mas no sábado eu vou falar de alguns livros específicos para entender sobre os escritos de Ellen White. Tá certo, pastor. Tá legal? Obrigada. Faça uma oração para a gente encerrar, então. Vamos orar, então. Obrigado aí pela atenção, pelo carinho de vocês. Já dizia aqui, pastor Flávio, que estou me sentindo francano já.
Isso é importante. Isso é importante que já começa a pensar como um francano também. Então, Legal. Você já sabe ler os nossos pensamentos aqui. Muito jóia. Vamos orar então, queridos. Deus abençoe vocês. Oremos, Deus eterno. Nós te agradecemos pela luz que o Senhor irradiou sobre o teu povo no tempo do fim, tem irradiado. Te agradecemos pelo dom profético de Ellen White. Te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade de ter uma percepção mais ampla, mais completa a respeito do conflito que existe no mundo, desse conflito cósmico que atinge a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque a profecia nos fala a respeito dos nossos dias e nos ajuda a nos preparar para o maior de todos os eventos, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, abençoa esse pequeno grupo, os membros desse distrito. Eu peço a tua bênção sobre o pastor Flávio, o ministério que ele tem desenvolvido nesse distrito. Usa o Pai como instrumento para a edificação das pessoas, os líderes das igrejas. Usa-os, Pai, como instrumentos, Pai, de crescimento espiritual. Eu peço que o Senhor abençoe os membros desse pequeno grupo de maneira especial. Estão buscando uma compreensão mais profunda a respeito das coisas. Pai, eu não sei quais são as lutas que eles estão enfrentando nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Mas a Tua palavra nos diz, e nós cremos na Tua palavra, de que todas as nossas necessidades são supridas de acordo com as Tuas muitas riquezas. E eu reclamo essa promessa da Tua palavra sobre esses Teus filhos que estão aqui nesse pequeno grupo. Por favor, Senhor, que a Tua graça e a Tua paz sejam com todos. E que nós tenhamos uma noite de descanso reparador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Tá aí, obrigada mais uma vez, pastor Wellington. Deus os abençoe. Uma boa noite. Bom fim de semana. Obrigada, até sábado, pastor. Né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Obrigada, foi ótimo. Muito bom. Até mais. Até sábado. Até sábado. Sábado de manhã tem a escola sabatina, hein, gente? Até sábado. Obrigado, até mais. Obrigada, Deus continue. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. No shorts.